O que o ACE faz? Sim, você sabe explicar exatamente qual é o processo do trabalho, o processo de trabalho do agente de combate a endemias? Se você não souber e tiver ficado aqui nessa figurinha aqui do lado, com a imagem do carregando, é muito importante você assistir esse vídeo. A gente vai falar do processo de trabalho do ACE, o processo de trabalho já atualizado, o que ele vai fazer na visita domiciliar e até mesmo como ele vai registrar. Então fique comigo até o final. Esse vídeo foi feito para você. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde, tá? Então vamos lá, sem enrolação. No vídeo anterior, que foi feito um resgate do processo de trabalho do agente de combate a endemias, a gente chegou nessa legislação aqui, que é a Lei 13.595, bem recente, de 5 de janeiro de 2018. Nela a gente vai encontrar a apresentação detalhada das atividades do ACE, o que ele pode fazer sozinho e também o que ele pode fazer acompanhado por um profissional de nível superior. Então, toda vez que a gente falar com um profissional de saúde, é muito importante que a gente embase nossa fala para que não fique nada amador e sem embasamento. A primeira coisa que a gente vai trazer são muitas as atividades que podem ser realizadas pelo agente de combate à endemia sozinho. Basta que ele seja capacitado para isso e que ele tenha condições de trabalho adequadas. Lá na linha do tempo, que foi o vídeo anterior, a gente viu que o histórico de ação da vigilância epidemiológica no Brasil é muito mais um histórico combativo a doenças ou as endemias e também as patologias e as situações que podem gerar risco ao ser humano. Só que as coisas vão mudando com o passar do tempo. E o que acontece? As principais atividades do agente de combate à endemia que ele pode e deve fazer sozinho se afastam um pouco desse histórico e se direcionam à interação com a pessoa e numa perspectiva educacional. E é isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. Então, aqui são 10 atividades da atribuição do ACE, mas a gente separou em 2 slides para ficar mais fácil de conversar com vocês. Desenvolvimento de ações educativas, isso eu estou falando atividades em grupo com caráter educacional, realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos de saúde com interação com o agente comunitário de saúde. Eu fiz esses destaques aqui para mostrar que o agente de combate à endemia ele deve ser inserido na rotina do trabalho da equipe de saúde da família e as suas ações elas devem sim estar articuladas com o agente comunitário de saúde, com o ACS. E a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos. No item 3, identificação de casos suspeitos de doenças e agravos, e encaminhamento para a unidade de saúde, né, quando indicado. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, a gente está vivendo agora surtos de febre maculosa, né, inclusive já com alguns óbitos. Então, um agente de endemia, se ele verificar que uma pessoa ela tem sinais e sintomas, ele não só informa, ele também encaminha essa pessoa para atendimento. Ele tem que ficar de olho, né, em possíveis sinais e sintomas de uma doença como essa. Ele não vai procurar somente a ocorrência de carrapatos, não é isso. Ele tem que estar de olho nas pessoas. Então, o aspecto relacional do trabalho do agente de endemias ele é muito importante. E ele se assemelha, nesse caso, com o agente comunitário de saúde. Item 4, divulgação de informações para a comunidade sobre sinais e sintomas, fatores de risco. Olha só, o aspecto educacional. Mas aqui eu estou falando já num aspecto menor, ponto a ponto. Onde? Nas visitas ao território, nas visitas a domicílio, nas visitas aos imóveis. Porque quando a gente fala para os profissionais que são da vigilância epidemiológica, alguns termos eles mudam porque se fala muito mais em imóveis do que domicílios, porque o agente de endemias ele tem que visitar não somente domicílios, mas sim outros tipos de imóveis. Tá? Item 5, realizações de ações de campo, como pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios. Não é de agora
que se fazem projetos, inclusive com faculdades, instituições e também pelo próprio Ministério da Saúde, para desenvolver pesquisas. E aí, o agente de endemias, ele é um elemento muito importante. A pesquisa entomológica com insetos, a pesquisa malacológica, para quem não conhece, com molúsculos, é aquela coleta lá de molúsculos, de caracóis, com uma válvula, duas válvulas, enfim. Isso aqui é a pesquisa malacológica e tem que ter todo o instrumento necessário, tem que ser treinado para coletar, condicionar direitinho. E reservatórios de doenças. Vamos lá. Continuando as atividades, as atribuições específicas do agente de endemia. Cadastramento e atualização da sua base de imóveis. Um agente de endemia, como ele tem uma contagem diferente de imóveis, ele pode atuar em mais de uma microárea, porque a contagem de microárea não é do agente de endemia, mas sim do ACS. Mas ele tem que saber onde ele está atuando, até por causa do registro das suas ações. A execução de ações de prevenção e controle de doenças, ações de campo em projetos, como eu já coloquei, mais uma vez, registro de informações referentes a atividades executadas. Como tudo que é feito na saúde tem que ter registro. Não dá para dizer, olha, fiz um ótimo trabalho e não tem registro nenhum. Daí a importância do agente de endemia alimentar os registros tanto da vigilância epidemiológica, se tiver algum material específico, quanto da atenção primária. E aí eu estou falando das fichas do eSUS-AB, ou do aplicativo eSUS Território, ou de qualquer outro aplicativo utilizado pelo município. E identificação de cadastramento de situações que interfiram no curso das situações de saúde e também das doenças. Então, fazendo um resumo desse primeiro quadro, a gente percebe o seguinte: tem-se uma fala bem relacional voltada à educação e saúde, isso é atividade coletiva. Tem-se uma fala para a orientação dos usuários nas visitas aos imóveis, a importância da articulação do agente de endemia do seu trabalho, tanto com a saúde da família quanto com o agente comunitário de saúde. E o agente de endemia, obviamente, ele é mais focado nesses aspectos de risco, naquilo que pode gerar processos de adoecimento, sim. Então tem-se uma divisão entre aquilo que é do ACS e do ACE, mas deve haver uma colaboração, uma interação. E isso não quer dizer que os papéis eles vão ser perdidos, mas sim eles vão ser potencializados. Vamos continuar. Aqui eu vou começar a mostrar para vocês, e de forma rápida, quais são as atividades que vão ser feitas pelo agente de endemias quando acompanhado por um profissional de nível superior. Essas atividades aqui são atividades de maior complexidade. Então, planejamento, execução, avaliação de ações de vacinação animal não começa direto pela ação de vacinação. Então, um agente de endemia devidamente capacitado, ele pode e deve participar do planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação. Na coleta de animais, então, indivíduos de maior porte, né? Na coleta de animais, por exemplo, um animal morreu e tem suspeita que ele estava com determinada doença. Então, a gente de endemia, acompanhado por um profissional de nível superior, vai lá e faz a coleta, o acondicionamento, né? E depois para transporte desses animais ou amostras biológicas. Quando houver necessidade, a necrópsia, que é o estudo desses animais que foram levados a óbito. Na investigação diagnóstica laboratorial e na realização de planejamento e desenvolvimento de ações de controle de população de animais. Devido ao histórico, né, do Brasil com a vigilância epidemiológica e também com os agentes de endemia, alguns municípios ainda têm várias subdivisões, né, de ações de agentes de endemia. Na legislação é isto aqui, tem as ações específicas, as ações acompanhadas pelo nível superior e ainda tem um terceiro grupo de ações que eu já vou falar aqui, que são as ações comuns ao agente de combate a endemias e ao ACS. Então é muito importante que se saiba do aspecto legal para depois discutir processo de trabalho, aquilo que está correto, aquilo que não está. E o último, terceiro inciso, o agente de endemias, combate a endemias, poderá participar mediante treinamento adequado da execução, coordenação e supervisão de ações de vigilância epidemiológica e ambiental.
Então, olha a gama de ações do processo de trabalho do agente de endemias. Então, quando a gente vê, e aqui a gente dá a segunda parada para fazer esse resuminho para vocês, quando acompanhado por um profissional de nível superior, as ações do agente de endemia, elas dão um up, né? Elas dão uma subida de complexidade, elas precisam de não somente do acompanhamento, mas elas precisam de material de trabalho, condições de trabalho e treinamento. Daí a importância também de nunca parar de estudar. Uma das justificativas para continuar estudando é a possibilidade de fazer o curso técnico, né, o Saúde com a Gente. É claro que ainda não saiu a inscrição da próxima turma, mas daí a importância de você continuar estudando. Não somente com Saúde com a Gente, mas com qualquer outro curso que for ofertado ao profissional agente de endemia. Como eu falei das atribuições comuns, tanto ao ACS e ao ACE, aqui você não está perdendo a sua identidade. Aqui você está entendendo o que diz a legislação. Essa legislação aqui, que é a portaria 2436 de 21 de setembro de 2017, ela é a terceira versão da Política Nacional da Atenção Básica. E ela apresenta 11 atribuições que são comuns. E aqui eu vou falar de um aspecto bem leve. O primeiro é comum aos dois, e muita gente não sabe que fazer além de fazer a básica de cadastro, existem coisas mais ricas do que a própria base de cadastro, que é estudar a base de cadastro, fazer um diagnóstico demográfico, sociocultural, ambiental, sanitário do território. Como é que o agente de endemia ele vai fazer um bom planejamento do seu território se a base cadastral dos imóveis ela não está atualizada? E quem faz essa base cadastral primeiro? O ACS. Desenvolver ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, realizar visita. Olha só, agente de endemias, não é só a ACS que faz visita domiciliar, isso está escrito. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida pela equipe, identificar, registrar situações que interfiram no curso das doenças, orientar a comunidade, olha só o aspecto educacional e relacional. Identificar casos suspeitos, como ali já está escrito na outra lei, informar e mobilizar a comunidade de medidas de manejo ambiental. Então, mais uma vez, quando a gente vai numa visita domiciliar, a gente não vai olhar só o fator de risco e fazer as ações de combate ao vetor. É necessário conversar com as pessoas, ter o aspecto educacional, de mudar aquela compreensão, de mudar o posicionamento, o comportamento daqueles usuários, para que não precise ficar dependente da visita do agente de endemia para que ele cuide do quintal. Então, o agente de combate à endemia não é jardineiro dos outros, não é profissional de limpeza domiciliar. É muito importante que a gente tenha essa ampliação de visão. Informar e mobilizar a comunidade, isso aqui só se faz com atividade coletiva e também durante as visitas domiciliares, identificar parceiros na comunidade e exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas pela legislação. Quando a gente olha e compreende a PENAB, e poucos municípios faz isso, na verdade é muito pouco, que apresenta para o agente de endemias todo o aspecto legal que ele precisa conhecer. Então, agente de endemia, converse com os ACS da equipe que você está inserido. Se você é um agente de endemia e ainda não foi inserido no CENES, você deve conversar com a sua Secretaria de Saúde e explicar, olha, não é opcional, todo agente de endemia tem que estar inserido em uma equipe de saúde da família, porque o trabalho do agente de endemia, apesar de ser um profissional da vigilância epidemiológica, ele trabalha em conjunto com os profissionais da atenção básica. E há necessidade legal, obrigatoriedade legal, não é somente da inserção desse profissional nas ações, mas também na informação no CENES. E o CENES é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde. Bom, antes de pular aqui para a ficha, pulei 2 slides, voltando. Quando a gente viu lá na legislação da visita aos domicílios com caráter periódico a ser combinado, a gente está falando aqui que a partir de 2020 o ESUS estava preparado. Desde 2020 o ESUS já estava preparado para que o agente de combate à endemia ele pudesse registrar as suas ações de visita domiciliar e territorial na ficha. E depois no aplicativo, e hoje todo e qualquer aplicativo para tablet, celular, também está disponível ao agente de endemia.
Então, o agente de endemia ele vai preencher a ficha de visita domiciliar e territorial e, quando ele fizer atividade em grupo, ele vai preencher a ficha de atividade coletiva. Tá? Então, aqui eu já vou afirmar que eu vou lançar mais vídeos para o agente de endemia focado só no preenchimento. Mas aqui eu vou me informar muito rápido. Essa primeira linha aqui é de identificação do profissional. Cartão SUS do profissional, CBO do agente de endemia, CNES da unidade onde ele tem que estar inserido e o INE da equipe, que é o código da equipe onde ele tem que estar vinculado por CNES e a data. Se você está utilizando o aplicativo, tu não vai preencher nada dessa parte de cima. Tu só vai abrir o teu aplicativo, fazer o login, o seu acesso, identificar o domicílio e pedir para atualizar. Isso quando você for fazer cadastro domiciliar. Quando você for fazer a visita periódica, que é a visita de combate ao vetor, de controle de vetor, você vai fazer para quem? Essa visita, tu vai ter que, além de abrir o imóvel, você vai abrir a família, identificar o responsável e abrir nos 3 pontinhos ao lado do responsável da família que tipo de visita você vai fazer. No aplicativo eSUS Território é a visita familiar. E aí dentro da visita familiar eu vou te explicar como preencher isso. Dentro aqui da ficha, o que é que você vai preencher? Preenche a primeira linha, depois marca o turno da visita, você tem que estar sabendo a qual microárea é aquela casa, o tipo de imóvel, porque o agente de endemia ele não faz visita só a domicílio. Domicílio é um dos tipos de imóvel. Então, se for domicílio, é categoria 01. As outras categorias estão no verso da ficha. Aqui é o cartão SUS ou CPF do responsável daquela família. Cartão SUS ou CPF. Na vertical. Essa quantidade de colunas aqui não é meta. É até o total de visitas que você pode registrar em uma ficha por dia. Tá? Não é meta. A data de nascimento da pessoa, dia, mês e ano, e o sexo daquele indivíduo que é o responsável da família. Por que eu estou dizendo responsável da família? Porque a visita de combate ao vetor você só pode registrar falando com a pessoa que é o responsável do domicílio, que é o mesmo responsável da família. E aí, se você tiver acompanhado pelo agente comunitário de saúde ou por outro profissional de saúde, você faz a marquinha aqui nessa linha abaixo de sexo e você, agente de endemia, você marca aqui visita periódica, tá bom? Depois disso, você vai avançar na parte de trás e aqui você pode, o que é que você vai fazer? Né? Você pode fazer uma ação educativa naquele domicílio, você pode fazer uma remoção mecânica, você pode fazer a identificação desse imóvel, aqui ó, você pode fazer a identificação desse imóvel, você pode fazer uma ação mecânica de remoção daquele vetor e você também pode fazer um tratamento químico focal. Dando tudo certo, você marca a ação como visita realizada. Se a pessoa estiver ausente e você agendou essa visita, você marca ausente. Se você não for permitido realizar essa visita, você marca a visita recusada. E aí depois volta lá depois. Atualmente, nós estamos na versão 4.1 dessa ficha. Respondendo a uma pergunta bem legal. O agente de endemia ele pode fazer atividades coletivas? Sim, está na legislação. E se ele faz atividades coletivas, ele tem que registrar. E tem basicamente 2 grandes categorias de atividade coletiva. Aquilo que você faz entre profissionais, que é as categorias 1, 2 ou 3, reunião em equipe, reunião com outras equipes, reunião intersetorial, para quê? Tem aqui os temas das reuniões. E quando ele fizer atividade para com o público, é a categoria 4, chamada Educação e Saúde. Só precisa preencher a parte de cima corretamente. Identificação do profissional, o turno, e onde ele está fazendo essa atividade e o número de participantes. Logo depois ele identifica o público-alvo e marca aqui o item 10 no temas para a saúde, onde tem saúde ambiental. Tá bom? E aí não precisa detalhar na parte de trás. A gente vai lançar outro vídeo falando somente do preenchimento com calma dessa ficha para o agente comunitário de saúde e para o agente de combate à endemia.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra aqui num próximo vídeo aqui no canal. Se inscreva aqui na parte de cima, ative as notificações no sininho, deixe o seu like, a sua curtida e deixe o seu comentário, além de compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. E no Instagram nós estamos na conta Jamerson_J. Jamerson_J. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!